A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 27. Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e, no caminho, perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros, alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. E isto lhe expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Querido Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, Bispo e Pastor de nossas almas, eis-nos aqui, Senhor, na Assembleia dos Santos. Sabemos que Tu se faz presente. Tua palavra nos garante que onde houver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali Tu se fará presente. Tu és o centro. Queremos ouvir a Tua voz. Fala com a Tua igreja, Senhor. Fala com a Tua noiva. Em nome de Jesus. Amém. Quanto vale a sua alma? É isso mesmo. Estou intitulando essa mensagem de hoje de Quanto vale a sua alma? O que eu tenho percebido é que enquanto Jesus está caminhando lado a lado com os seus discípulos, na maioria das vezes, Jesus extrai algum conhecimento ao seu respeito, algum conhecimento relacional íntimo em detrimento da sua pessoa. O que me remete aos discípulos de Emaús, quando eles vinham tristes, atribulados, perplexos, porque o mestre tinha padecido, porque tinham pregado Jesus na cruz, e eles vinham totalmente decepcionados, e sem eles perceberem, Jesus se aproxima deles, dá-se início a um diálogo. Jesus começa a inquirir, começa a extrair dos seus corações o conhecimento deles em detrimento do Messias. E Jesus diz: mas vocês não lembram o que os profetas, dos maiores aos menores, falaram a seu respeito? O texto fala que Jesus disserta acerca de tudo que iria acontecer. Quando ele se aproxima da aldeia de Emaús, diz que Jesus faz menção de ir embora. Ele diz: não, já está noite, já está noitinha, fica conosco, entra na nossa casa para ceiar conosco. Diz que Jesus entrou. Quando eles sentaram à mesa, que Jesus pega o pão, e Jesus parte o pão, eles é o mestre. E Jesus naquele momento desaparece da frente deles. Mas como é que pode? Nosso coração ardia, o seu ardia, o meu ardia. Quando ele estava falando sobre os profetas, o meu coração ardia. Nós não deveríamos ter saído do lugar da promessa. Vamos voltar para o lugar da promessa. E aí eles voltaram para o lugar da promessa, voltaram para Jerusalém e junto com os outros discípulos participaram do cumprimento da promessa, que foi a descida do Espírito Santo, foi o derramamento de poder do Espírito Santo sobre a vida daqueles homens. O que eu tenho entendido é que todas as vezes que Jesus está caminhando com o homem, há um propósito no coração dele de extrair do coração desse homem algo que vai atrelar a um relacionamento mais íntimo, um relacionamento de mais intimidade, de mais comprometimento. E desta vez não foi diferente. É como se Jesus estivesse sondando na prática o nível de conhecimento relacional que os seus discípulos tinham em detrimento da sua pessoa.
temos plena convicção que Deus nos ama. E por esse motivo, Ele nos deu o que tinha de mais precioso, seu único Filho. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e Ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos 15 e 16. Quanto vale a sua alma? Qual a compreensão que você tem tido sobre você mesmo, ou sobre você mesma e sobre Jesus Cristo? Qual o nível de comprometimento que você tem com Deus e com o mundo? Quem você tem alimentado mais? O homem natural ou o homem espiritual? A mulher natural ou a mulher espiritual? O primeiro grau de comprometimento que virá em nossa direção é sabermos responder quem é Jesus Cristo. Então o primeiro ponto é, quem dizem que eu sou? Veja aí, versículo 27 a 29. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes, quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros ainda dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou, e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse, tu és o Cristo, o Messias. O grau de assertividade de Pedro é impressionante. É impressionante, amado. Pedro fala com propriedade. Sua resposta revela algo de maneira segura, com frontalidade, sem hesitações. Ele declara afirmativo. O Senhor é o Cristo. Agora veja o relato de Mateus. Abra aí, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 15. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Percebemos que Pedro não hesita, não existem dúvidas no coração de Pedro. Ele sabe exatamente quem é Jesus. Você também precisa saber, ter a convicção e responder sem titubear, sem vacilar, com a máxima segurança e responder quem de fato é Jesus Cristo e o que Ele representa na sua vida, o que Ele representa para a sua família, para os seus familiares, para o seu círculo relacional. Sim, para o seu ciclo relacional. Mas por quê, pastor? Porque a sua vida, amado, terá que refletir a pessoa de Cristo Jesus. E não mais você, e não mais eu. Minhas reações não serão mais na direção daquilo que eu penso, que é certo nem que é errado. Mas minhas atitudes e reações terão de ser na direção de Cristo. O que Ele faria se estivesse no meu lugar. E está. Mas por que está? Porque se eu declaro, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Você está vendo? Se você declara, se você tem consciência que você morreu e que você ressuscitou com Cristo, então não serão mais as suas atitudes, não será ou não serão mais as suas reações. O que Jesus faria no meu lugar, em meus passos, o que faria Jesus? Então, se eu conheço essa verdade, o que é que eu quero tomando decisões que não condizem com a pessoa de Jesus Cristo? O que é que eu quero tomando decisões e tendo reações que desagradam a Deus, que não condiz com a vontade soberana dele para a minha vida? Precisamos ponderar nesse ponto, precisamos ponderar nesse quesito, porque se nós começarmos a induzir nosso coração a seguir na direção do Mestre,
você vai ver que muita coisa vai ser possível evitar. Muita coisa irá mudar, mas para isso você precisa ter a revelação. E eu creio que nesta noite você vai receber essa revelação da parte de Deus em nome de Jesus Cristo. Veja que Jesus está caminhando com seus discípulos. Eles estão indo na direção das aldeias de Cesareia de Filipe. Quando Jesus lhes faz essa pergunta: quem dizem que eu sou? Você saberia responder quem Jesus é? Não responda agora. É para você pensar. Você saberia responder quem Jesus é? Dependendo da sua resposta, ficará notório e será revelado principalmente para Deus o seu grau de comprometimento para com seu Filho Jesus Cristo. Isso não quer dizer que Deus, na primeira pessoa da Santa Trindade, não saiba o seu grau de comprometimento para com Ele. Mas se faz necessário você testificar o seu coração com o coração dele. É preciso você abrir a sua boca e falar. Mas não basta só você abrir a sua boca e falar. Você precisa abrir a sua boca, falar. E essa fala, essa palavra, impulsionar você a vivenciar aquilo que você professa, aquilo que você diz, aquilo que você acredita, aquilo a quem você tem repousado a sua vida, repousado o seu coração. Amém? Vocês estão entendendo? Vocês estão tão quietos. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Pode? Aleluia! Glória a Deus! Então Deus sabe exatamente o que você está pensando agora. Ele sabe exatamente o que você está pensando e o que você está dizendo lá no íntimo, lá na mulher interior, lá no homem interior. O interessante é que Jesus está preparando seus discípulos para o seu ensino. Ele está prestes a revelar, a esclarecer para eles que o Messias de Deus deveria ser humilhado e exaltado por causa do seu povo. Isso era contra as expectativas populares. Humilhado, quando ele seria levado ao Gólgota, lugar de grande sofrimento, ao Calvário, ao martírio, suplício, tormento e tortura. Exaltado, quando ele ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, depois de haver cumprido a vontade do Pai. Aleluia. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Está no versículo 30 do texto base. A confissão completa de Pedro é revelada por Deus em Mateus 16, versículo 17, como já vimos. Porque o messiânico Filho do Homem tanto é divino quanto destinado a sofrer. É por esse motivo que Jesus ordena aos seus discípulos que a ninguém dissesse tal coisa ao seu respeito. Então Jesus começou a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. Marcos capítulo 8, versículo 30, versículo 31. O segundo grau de comprometimento que virá em nossa direção é: Ele morreu pelos nossos pecados. Versículo 32 a 34. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás! Porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Fica claro que Pedro não reconhece que o eterno governante do reino messiânico de Deus veio para morrer e assim pagar o preço da transgressão do homem, do pecado. Ou seja, ele não recebe, ele não entende. Há pouco ele tem uma revelação do próprio Deus na primeira pessoa da Trindade. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas interessante, quando Jesus começa a dissertar acerca do que era necessário acontecer para que se cumprisse a vontade do Pai, ele não entende, ele não recebe.
ele não recebe, ele não reconhece que o eterno governante do reino messiânico de Deus veio para morrer no seu lugar. E isso reflete, sabe o quê? Isso reflete em todos os tempos, vindo até os nossos tempos. O homem não entende porque Jesus veio, porque Jesus padeceu na cruz do Calvário. Ele não reconhece. O homem não entende que precisa de Cristo para transformar a sua vida pecaminosa em um projeto de vida, um projeto em que ele será bem-sucedido, um projeto que a partir do momento que ele reconhece a mensagem da cruz, a partir daquele momento que ele irá fazer, são projetos eternos e não projetos terrenos. Mas projetos esses, começar aqui na terra, a viver a vida eterna aqui na terra, para depois viver essa vida eterna na eternidade com Deus. Então ele veio com o propósito de morrer e ressuscitar ao terceiro dia, para tomar das mãos do diabo o poder da vida e o poder da morte. Veja bem, o fato de Jesus olhar para os seus discípulos indica que sua repreensão a Pedro era dirigida a todos os discípulos. Você vê que antes de Jesus repreender a Pedro, ele olha para todos os discípulos. Saia da minha frente, Satanás. Não é a pessoa de Pedro que Jesus rejeita como satânica, e sim, somente o seu pensamento. Não é a pessoa de Pedro que Jesus está repreendendo como satânica. Ele está repreendendo o pensamento de Pedro. Por quê? Ele diz assim, porque você não leva em consideração as coisas de Deus. Porque você, Pedro, está levando em consideração as coisas dos homens. Isso é muito significante. Isso é muito sério. Quem estamos alimentando mais? É a nossa vontade carnal? Ou estamos realmente pensando nas coisas lá do alto? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aleluia. Você pode dizer aleluia? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dar uma manifestação de alegria nesta noite? Aleluia! Colossenses capítulo 3, do versículo 1 a 4. Agora Jesus vai expandir seu convite além dos discípulos. Ele agora irá convocar as multidões ao discipulado. Veja aí, versículo 34 e 35. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse salvará. Marcos capítulo 8, versículos 34 a 35. Olha para cá, deixa eu falar uma coisa para você. O objetivo de negar a si mesmo não é e nunca foi uma auto-humilhação patológica, nenhum complexo de Marte. E sim, estar livre para seguir o Messias. Negar a si mesmo significa abrir mão de governar o seu próprio eu, ou governar a si próprio. Negar a si mesmo significa que você está substituindo a obediência do eu pela obediência ao Messias, ao Cristo ressurreto. A declaração paradoxal de Jesus exige dois sentidos diferentes para a palavra vida. Quem vive uma vida egocêntrica, focada neste mundo, isto é, se quiser salvar a sua vida, olha aí, não achará vida eterna com Deus, a perderá. Quem renuncia à sua egocêntrica vida de rebelião contra Deus, ou seja, quem quiser perder a vida, a salvará. Por quê? Quem renunciar à vida egocêntrica de rebelião contra Deus, por causa de Cristo e do Evangelho, achará eterna comunhão com Deus e ganhará a sua vida. É isso que João está dizendo.
Conclusão, versículos 36 a 38. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus anjos. É muito sério. É muito sério. Se eu me envergonhar dele, ele vai se envergonhar de mim. Se eu negar, por certo, ele me negará diante do seu Pai. Agora, sabe o que eu fico extasiado com algumas situações? É que Deus fala com você. Eu sei que Deus tem falado com você. Eu só não sei se é no momento de quietude ou no momento de inquietude. Só não sei se é no momento que você está quieto ou quieta. Eu só sei de uma coisa. A certeza que eu tenho nesta noite, eu digo para você, é que Deus tem falado com você. É que Deus tem se revelado para você. No entanto, protelamos, procrastinamos, quebramos princípios. Sempre eu vou dizer aqui, quem quebra princípio é quebrado por ele. Porque quando você se acorda, Deus está falando com você, Deus está se revelando para você, mas devido ao acúmulo de atividades, do corre-corre, você tem perdido a percepção do belo, a percepção de onde ele está, o que ele quer falar e como eu preciso ouvir, qual a minha necessidade de ouvi-lo. Então, é muito sério quando Jesus diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que você daria em troca da sua alma? O que você daria em troca da sua alma? Que proveito você terá de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? São perguntas significantes para todos nós, amados. Precisamos reajustar, isso mesmo, precisamos reajustar nossas convicções em Deus. Não existe o terceiro plano, não existe escapatória. Ou perdemos para ganharmos, ou ganhamos para perdermos. Você entendeu ou você não entendeu? Não existe terceiro plano. Ou você perde para ganhar, ou você ganha para perder. Está nas suas mãos, você escolhe. Mas terceiro plano, tem não, viu? Não se iluda, não se iluda. Quando você fechar os olhos nessa terra, segue-se o juízo. Acabou. Só tem dois planos. O primeiro, ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E o homem desobedeceu. O homem pecou. O homem pulou a cerca e foi para distante, para bem distante dele. Deus já tinha o segundo plano. A sua palavra diz: a alma que pecar, essa morrerá. Deus olha para a humanidade e não existe um justo sequer, porque ele já tinha destruído a primeira vez. E olhou e encontrou Noé. Segue-se outra geração. Deus olha e não vê um justo sequer. E se enche de misericórdia, se enche de compaixão. O amor dele transborda. E ele disse: não, só existe um que pode pagar esse preço, que é o meu filho. E você vai descer, você vai morrer, pagar o preço da transgressão, pagar o preço do pecado. Mas ao terceiro dia, você ressuscitará e terá o seu lugar de honra no meu lado direito. A pergunta é: o que temos feito para que as pessoas que vivem ao nosso redor, as pessoas que convivem conosco, na casa do meu pai, na casa da minha mãe, como eu tenho apresentado esse Jesus? Ou eu tenho permitido que o meu pai, que a minha mãe, que o meu avô, que a minha neta, meu sobrinho, continue indo num caminho obscuro? Você tem feito algo em detrimento disso? Então não existe o terceiro plano. Não existe escapatória. É perder para ganhar, ou ganhar para perder. Minha escolha eu já fiz há 20 anos atrás, porque eu entendia que para ser bem sucedido, eu precisava realmente morrer, ressuscitar em Cristo e seguir com Ele. E até hoje, todas as manhãs, quando eu abro meus olhos, eu digo: Senhor, eis-me aqui, não desista de mim. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, Jesus, fala comigo. Há 20 anos
ininterrupto. E se for preciso, até a eternidade eu farei isso. Porque não existe vida melhor do que essa vida com Jesus. Viver com Jesus é maravilhoso. A pergunta que Jesus faz aos seus discípulos e que é respondida por Pedro, nos oferece o centro da vida. Diga comigo assim: o centro da vida. É exatamente isso. A pergunta que Jesus faz e é respondida por Pedro nos oferece o centro da vida. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Com essas respostas, estamos no núcleo de todas as coisas. Em Jesus, encontramos Deus falando a nós. Em Jesus, nos deparamos com Deus falando conosco. Em Pedro, encontramos uma pessoa falando por nós. Na pergunta de Jesus, nós nos deparamos com Deus falando com você, falando comigo, falando com cada um de nós. Na resposta de Pedro, eu me deparo com uma pessoa falando por nós, nos representando. A questão é: iremos honrar essa representatividade? Iremos realmente seguir, entender que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo? A conversa entre Jesus e Pedro é um exemplo histórico de conversa entre Deus e o ser humano, entre Deus e você, entre Deus e eu. Deus faz a mesma pergunta a cada um de nós e espera a sua resposta nesta noite. Deus está aqui. Você crê que Ele está aqui? Amém? Deus está aqui para receber uma resposta, não para ser questionado. Você vai adorar o Deus que o criou? Deus está aqui para ser reconhecido, não para que façamos barganha com Ele. Você vai aceitar o Deus que pode te salvar? Quanto vale sua alma?